Meus amados irmãos, nós louvamos a Deus por estarmos aqui nesta noite e por tudo quanto já foi realizado até agora. Como disse o nosso irmão dirigente, nós agora vamos continuar prestando o nosso culto, ouvindo a mensagem de Deus para cada um de nós nesta noite. Nós queremos convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Leremos os versículos 39 a 43. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 39 a 43. Pedimos aos irmãos que, à medida que os irmãos encontrem o texto, possam colocar-se de pé para que façamos esta leitura. Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43. Diz assim a santa palavra de Deus: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Oremos, meus irmãos. Santo Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta hora bendita, em que aqui estamos diante da tua palavra, com os nossos corações prontos para receber a tua mensagem nessa noite. Ó Deus, sê com esta igreja que se reúne aqui nesta noite. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a tua voz. Tem misericórdia, Senhor, de cada um dos que aqui estão. Também, ó Deus, daqueles que estão acompanhando essa mensagem pela transmissão. Que a tua palavra fale aos corações nessa noite. Ó Deus, tem misericórdia dos nossos irmãos que estão doentes. Sabe, Senhor, as necessidades de cada um dos teus servos. Se é da tua vontade, ó Deus, restabelece o teu povo para a glória do teu nome. Nós te oramos, Senhor, que o Senhor nos capacite cada vez mais, cada dia mais, a fazer o teu trabalho. Ó Deus, nós somos falhos, fracos. Nós confessamos, ó Deus, a nossa incapacidade, a nossa debilidade e o nosso pecado. Perdoa, Senhor, o pecado do teu povo. Perdoa os nossos pecados e nos conforma à imagem do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por ele, Senhor, que nós te oramos. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Meus amados, nós temos um relato que é específico do Evangelho de Lucas. Somente Lucas, dentre os 4 evangelhos, nos conta em detalhes
essa conversa entre Jesus e os malfeitores que estavam com ele crucificados. Nós observamos aqui, meus irmãos, o momento da crucificação, aquele horror, aquele espetáculo horrendo que era a morte de cruz, morte essa a qual o nosso Senhor Jesus se submeteu em nosso lugar. Nós temos estudado na escola dominical uma série de lições maravilhosas, nos falando sobre a cruz de Cristo, seus efeitos, o que ela representa, a glória de Deus que é manifestada na cruz de Cristo, a justiça de Deus, o seu amor, a sua sabedoria. E nós temos aqui, meus amados, ainda dentro dessa cena, esse diálogo entre Jesus e os malfeitores que com ele foram crucificados. E aqui, meus amados irmãos, nós podemos distinguir claramente uma mensagem, a mensagem de salvação pela cruz. É sobre esse tema que nós queremos abordar o texto que foi lido, salvação pela cruz. O reverendo Charles Hilly, ele disse que esses versículos aqui, 39 a 43, merecem ser impressos em letras de ouro. Ele disse também que talvez eles já tenham sido usados para a salvação de milhares de almas. Multidões agradecerão a Deus durante toda a eternidade, porque a Bíblia relata essa história do malfeitor arrependido. Nós somos informados aqui, meus irmãos, que 2 malfeitores foram crucificados juntamente com Jesus, um do seu lado direito, um do seu lado esquerdo, Jesus no centro. E aqui é bom lembrar que essa cena é muito significativa. Um malfeitor de um lado, outro malfeitor do outro lado e Jesus no meio. Nós temos de um lado um malfeitor que continuou rebelde e incrédulo até o fim, até a morte. Nós temos do outro lado um malfeitor que em um dado momento de todo aquele processo de crucificação, ele se arrependeu, crendo em Cristo e sendo salvo. Agora, aquele malfeitor, ele não foi salvo pela sua crucificação. Ele foi salvo pela morte de Cristo, não foi pela sua morte. E nós temos Cristo no meio, dividindo, sendo aquele que divide os salvos dos perdidos. É por crer em Cristo que muitos serão salvos. É por não crer em Cristo que muitos serão perdidos ou já estão perdidos. Quando nós lemos o relato da apresentação de Jesus no templo, nesse mesmo evangelho de Lucas, está ali registrado que Jesus estava destinado para
a salvação de uns e a ruína de outros. Portanto, repetindo, é por crer em Cristo que muitos serão salvos. É por não crer em Cristo que muitos serão ou já estão perdidos. A Bíblia nos diz que quem crê em Cristo não é condenado. Mas quem não crê em Cristo, não diz que será condenado, diz que já está condenado. Essa é a mensagem do Evangelho, meus amados. E aqui nós temos essa mensagem. Aqueles dois malfeitores estavam ali, ambos próximos de Cristo. Eles viram e ouviram tudo o que se passou ali durante aquelas horas em que os três estavam pendurados naquelas cruzes, cada um pendurado numa cruz. Ambos os malfeitores estavam morrendo juntamente com Jesus, sofrendo dores intensas, sofrendo os horrores da crucificação. Eles eram pecadores ímpios, necessitavam do perdão. Entretanto, meus amados, somente um entendeu a sua situação. Somente um se arrependeu, o outro permaneceu com o coração endurecido, impenitente, incrédulo, não rendendo-se a Jesus. Mas um daqueles dois, ele clamou, ele creu em Jesus, ele clamou pela misericórdia de Jesus e foi salvo. E aqui, meus irmãos, esses dois malfeitores, eles retratam uma situação muito séria, muito grave. Observe, os dois viram e ouviram tudo o que aconteceu ali. Os dois viram Jesus sendo crucificado. Os dois viram Jesus sendo maltratado e escarnecido. Os dois ouviram as palavras de Jesus, aquelas 7 palavras da cruz. Os dois ouviram, mas somente um se arrependeu. O outro se endureceu. O outro permaneceu em seus pecados. E observe, meus irmãos, o quanto que essa mensagem, essa história, esse relato nos coloca de frente com a graça salvadora de Cristo. Porque, meus amados, observe quantas mensagens são pregadas, quantas vezes o evangelho genuíno é pregado e um se converte, o outro que está do lado não. Um entende, o outro que está do outro lado não entende. Um se arrepende e o outro não se arrepende. E tudo isso, meus amados, aqueles que recebem essa salvação de graça, não é por méritos, ou porque sejam mais sábios do que outros. Nós falamos hoje pela manhã sobre a sabedoria de Deus. A cruz revela a sabedoria de Deus. Mas aqueles que, ao ouvirem essa mensagem de salvação, entregam as suas vidas a Jesus, o fazem única e exclusivamente pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo em suas vidas. É a graça de Deus que transforma o pecador. É a graça de Deus que transforma o homem, que faz com que o homem seja salvo. E nesse relato, meus amados, nós podemos ver claramente a necessidade de arrependimento para essa salvação. A salvação pela cruz, ela se dá através do arrependimento. Aquele homem, de fato, foi salvo na hora da morte, no último momento, na última hora. Mas isso aconteceu mediante o seu arrependimento. E nós podemos observar aqui alguns passos que aquele homem deu
nós podemos observar aqui alguns aspectos que nos mostram o arrependimento daquele homem, daquele malfeitor. Ele nos mostra, meus amados, em primeiro lugar, uma preocupação com a atitude ímpia do seu companheiro, que ultrajava a Cristo. Observe que ele diz: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. No versículo 39, o texto nos mostra que um dos malfeitores blasfemava contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E aí, a primeira atitude que nos mostra o arrependimento daquele homem, daquele malfeitor que se arrependeu, é que ele repreende o seu companheiro. Ele diz: mas nem ao menos temes a Deus, estando nós sob igual sentença. E em segundo lugar, ele reconhece o seu próprio pecado. Ele diz assim: nós, na verdade, versículo 41, nós, na verdade, com justiça. Nós, na verdade, estamos aqui com justiça, porque os nossos atos merecem. Ele diz: porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. E aqui, meus amados, está a primeira, um dos primeiros passos para o arrependimento, para a verdadeira conversão, para a verdadeira salvação: reconhecer o pecado, reconhecer seus próprios atos e entender que pelos seus próprios atos, o que você merece é a condenação. É reconhecer, meus amados, todos nós, independente do que nós já fizemos nessa vida, independente do que nós fazemos, é reconhecermos que os nossos atos, como nos diz a Escritura, não passa de trapo imundo diante de Deus, que os nossos atos apenas poderiam nos levar para a perdição, para a morte eterna, para o inferno. Esse homem, ele diz: olha, os nossos atos, os atos que nós praticamos, fazem com que nós mereçamos o castigo que estamos sofrendo. E aí ele aponta e diz assim: mas ele aponta é modo de falar, porque estava preso. Ele estava com suas mãos presas na cruz, mas ele diz: referindo-se a Jesus, nenhum mal fez. Nós merecemos. Nenhum mal fez. E na sequência, ele nos mostra que ele tem fé no poder de Jesus Cristo para salvá-lo. Ele se voltou para Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor, aquele que poderia salvá-lo. E ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele reconhece o poder de Jesus, mesmo Jesus estando sob igual sentença, mesmo Jesus estando preso naquela cruz, crucificado, seus braços presos com os cravos nas suas mãos, naquela condição humilhante e ultrajante, sofrendo a vergonha da cruz, como nós cantamos. E às vezes eu fico pensando, se nós entendemos o que cantamos. Nós enchemos o peito para cantar: eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Será que você quer? Será que isso é verdade? Será que nós estamos dispostos a levar e sofrer a vergonha da cruz?
Porque hoje as pessoas usam a cruz como enfeite, pendurada no pescoço, ou em algum outro lugar, estampada na camisa, na torre da igreja, no fundo. Não estou dizendo que seja pecado, até porque a mensagem que nós pregamos é a mensagem da cruz. O que nós estamos estudando é a cruz de Cristo. A cruz é aquela que está no centro. Quando nós falamos na cruz, nós, é claro, nos referimos ao sacrifício de Cristo que foi na cruz. Mas a reflexão que eu quero fazer com você aqui nessa noite, meu amado, especialmente você que já é crente e que canta esse hino. Não deixe de cantar o hino não, ele é lindo. É uma letra perfeita. Agora, assuma o que você está cantando. Esteja disposto a levar e sofrer a vergonha da cruz, porque foi isso que o nosso Senhor Jesus fez. E aquele homem, aquele malfeitor que se arrepende, ele estava naquela mesma situação, e mesmo vendo Jesus naquela condição, mas ele confia, ele crê em Jesus, ele crê que Jesus tem poder para salvá-lo. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aqui, meus amados, nós vemos a conversão daquele homem, a salvação daquele homem. E é interessante observar que ele teve pouco tempo de vida, mas ele deixou um testemunho. Ele teve, não sei, algumas poucas horas ou alguns poucos minutos. O texto não diz aqui em que ponto foi, em qual momento do processo da morte, da crucificação, se deu a conversão daquele homem, mas o fato é que ele teve pouquíssimo tempo. Ele se converteu na última hora. Mas ele nos deixou um grande testemunho, nos deixou um exemplo. O seu tempo foi curto, mas ele ele apresentou evidências da sua conversão. E aqui, irmãos, vem um outro alerta para todos nós. Você tem apresentado evidências da sua conversão, da sua salvação? As pessoas, quando olham para você, veem em você evidência de que você é um salvo em Cristo? Você tem apresentado perante o mundo um testemunho que evidencia a sua salvação? Tenhamos cuidado, meus amados, com o arrependimento sem evidências, com uma conversão sem mudança, uma conversão em que a pessoa diz: eu sou crente, mas ninguém percebe, ninguém sabe, ninguém reconhece. Ele vai para lá, vem para cá, ele vai para um lado, vai para o outro, mas ele não mudou em nada, ele continua agindo do mesmo jeito. Tenha cuidado com essa conversão sem mudança, sem evidência, sem um testemunho verdadeiro de que de fato você é uma nova criatura. Tem muita gente que não apresenta a evidência de sua conversão. Existem muitos que se convertem, mas que permanecem do mesmo jeito, não houve mudança. E esse é um grande obstáculo da Igreja de Jesus Cristo nos nossos dias. É um grande obstáculo que as igrejas locais, a Igreja de Jesus, enfrenta nos nossos dias. Não há mudança, não há arrependimento verdadeiro, não há transformação de vidas, e os crentes continuam vivendo do mesmo jeito que viviam antes. E as pessoas não veem mudança, não veem diferença. E continua tudo assim, empurrando com a barriga, como diz o ditado popular. Como Maria vai com as outras.
verdadeiro crente, o verdadeiro salvo em Cristo, ele apresenta evidências, mudança. Ele é um testemunho vivo. Lembra de Pedro? Testemunho de Pedro. Tu és um deles. Ele dizia, não sou. As pessoas diziam, é. Por mais que ele negasse, as pessoas diziam, você é um deles. Ele não conseguia esconder, mesmo que ele estivesse tentando fazê-lo. Ele não conseguia esconder. Mas, meus amados, na sequência desse relato, nós vemos aqui o grande poder e a infinita misericórdia de Cristo para salvar os pecadores. A ocasião em que o ladrão foi salvo era uma hora de grande sofrimento do Senhor Jesus. Poderíamos dizer que, humanamente falando, era a hora de maior fraqueza, de maior sofrimento, de grande agonia. Jesus estava ali agonizando, pendurado naquela cruz, sofrendo. E mesmo naquela condição, mesmo naquela circunstância, ele ouviu o clamor daquele homem, ele ouviu o pedido, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E ele não deixou aquele homem sem resposta. Jesus evidencia aqui, meus amados, a sua grande misericórdia e o seu poder para salvar. O poder que ele tem mesmo estando ali, porque Jesus não estava naquela cruz contra a sua vontade. Jesus não estava naquela cruz à força, ele estava ali por causa do seu poder. Era justamente por conta do seu poder que ele pôde ficar ali e suportar até o fim todo aquele sofrimento e aquela morte. E aqui ele mostra o seu poder para salvar aqueles que clamam a ele. Aquele homem clamou a ele, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus está pronto, está disposto, está a postos para atender a todo aquele que vai a ele clamando pela sua misericórdia. Oh, meus irmãos, meus amados, meus amigos, você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, se há alguém aqui, você que está assistindo a essa transmissão, se você não tomou uma decisão ainda ao lado de Jesus, olhe para esse relato, olhe para a Escritura, veja o que esse homem fez, veja a condição que Jesus estava passando, preso numa cruz, pregado numa cruz em imenso sofrimento, um sofrimento imensurável. E mesmo naquela situação, Jesus atendeu a súplica de um pecador. Jesus atendeu a súplica de um homem que estava clamando a ele. Aquele homem salvo, que era um pecador, um ímpio. Aquele homem não era o bom ladrão. As pessoas o classificaram como o bom ladrão, não é? Você já ouviu isso? Quando as pessoas se referem a esse homem, como é que elas falam? O bom ladrão. Bom ladrão? Você já viu o ladrão bom? Por que era que ele estava ali? O que foi que ele mesmo disse? Nós estamos aqui com justiça, os nossos atos merecem. Ele mesmo confessa que merecia. Observe o que diz Mateus no capítulo 27 e no versículo 44. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 44. Mateus diz assim, Mateus registra da seguinte forma: e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele.
Mateus está aqui relatando o que diziam as pessoas que passavam, o que blasfemavam, que escarneciam de Jesus, as autoridades, todos aqueles que passavam ali e escarneciam de Jesus. E Mateus diz que esses mesmos impropérios diziam os ladrões que foram crucificados com ele. No início de todo o processo, ele também blasfemava, ele também escarnecia, ele não era bom coisa nenhuma, não havia nada de bom nele, pelo contrário. Mas o que aconteceu ali, meus amados, é que em um dado momento daquela situação, em um dado momento daquela circunstância, aquele homem percebeu algo, aquele homem ouviu algo, aquele homem viu algo em Jesus que o transformou, que chamou a sua atenção, que mudou a sua vida. Ô irmãos, e não é assim que acontece com cada um de nós? E você está aqui porque você é bom, é? Será que eu estou aqui porque eu sou bom? Não. Não há bondade em nós. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe. Se nós já somos salvos em Cristo, é pela misericórdia dele, porque ele nos salvou. Houve um dado momento na nossa vida que ele transformou a nossa mente e o nosso entendimento e mudou o nosso coração e nos moveu a aceitá-lo como único e bastante salvador de nossas vidas. Não há bondade. Não há bondade em nós. Não há bondade em mim nem em você. A diferença é se nós já somos salvos em Cristo ou não. E se somos salvos em Cristo, somos unicamente salvos pela misericórdia de Deus, que se agradou de nós, que se compadeceu de nós, que o Espírito Santo agindo em nossa vida, mudou o nosso coração, mudou o nosso pensamento, transformou a nossa vida e nos fez nova criatura. Louvado seja o Senhor por isso. Meus irmãos, aquele homem não tinha bem nenhum, nem na sua vida passada, nem naquele presente momento. A única coisa que aquele homem tinha era maldade, indignidade. E ele então é transformado pelo Senhor Jesus. E ele é transformado por Jesus de que forma? Através de quê? Nós vemos aqui, meus amados, a graça de Jesus, a graça de Deus agindo. Temos aqui uma prova de que a salvação é um presente de Deus para o ser humano, unicamente pela graça, unicamente de graça. O que é a graça? Nós estamos bem orientados quanto a isso. Se eu perguntar, qualquer irmão aqui vai me responder: graça é um favor imerecido. O que é graça? Graça é quando você recebe algo que você não merece. É um favor imerecido. Foi isso que Deus fez por nós. Aquele homem arrependido, aquele malfeitor arrependido, estava ali com suas mãos e seus pés cravados naquela cruz. Não podia fazer nada. Ele não teve condições de se batizar, ele não teve condições de participar da ceia, ele não teve condições de se tornar membro da igreja, ele não teve condições de evangelizar ninguém, ele não teve condições de trabalhar, não é? Trabalhar na obra, porque ele se converteu na hora da morte. Mas ele teve, meus irmãos, aquilo que é indispensável e necessário para qualquer ser humano que precisa de salvação. Ele teve a graça de Cristo. Esse presente, esse dom de Deus, nos lembra o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie.
É claro, meus irmãos, que se aquele homem tivesse tido tempo, depois de uma conversão sincera como foi a dele, é claro, ele teria procurado uma igreja para congregar, ele teria sido batizado, ele iria participar das atividades da igreja, ele iria evangelizar, ele iria trabalhar na obra do Senhor, porque tudo isso são fatores imprescindíveis na vida do crente, na sua caminhada nesse mundo, na sua vida de santificação, no seu crescimento espiritual. Esse texto aqui, muitos têm se apegado para dizer, olha, não preciso de igreja não. Eu não preciso de igreja, não preciso me batizar, não preciso de nada disso aí, eu posso ser crente sozinho. Aí diz assim, o ladrão da cruz. Sim, você está na condição dele? Você está crucificado para morrer? Se você está, tudo bem. O ensinamento aqui não é esse. O ensinamento aqui é para nos mostrar que a salvação é de graça, é por graça, não vem de obras, não depende daquilo que nós podemos fazer para Deus. A salvação, meus amados, não é o que o homem pode fazer para Deus. Lembra do carcereiro? A pergunta dele a Paulo e Silas: senhores, o que eu posso fazer para que seja salvo? Aquela resposta de Paulo ali, meus irmãos, é como se ele estivesse dizendo assim: nada. Você não precisa fazer nada, basta crer. Basta crer. A salvação, ela é de graça, é pela graça, é mediante a fé, basta crer, não precisa de obras. Quais são as obras que eu preciso fazer para ser salvo? Nenhuma. Agora é bom lembrar que nesse mesmo texto aqui o apóstolo Paulo diz o quê? Texto de Efésios, que Deus nos preparou para andarmos em boas obras. É preciso lembrar disso. Não é que as obras sirvam para a salvação, mas o salvo, inevitavelmente, ele vai praticar boas obras. Se você se acha que está salvo e acha que não precisa praticar boas obras, repense a sua salvação, repense o seu conceito de salvação. O crente em Cristo, ele é salvo para a prática de boas obras. Embora é preciso entender que não depende dessas obras para a salvação, mas as boas obras são o resultado, a consequência da salvação. Se você é salvo, você foi salvo para boas obras, para a prática de boas obras. Mas nós queremos, meus amados irmãos, em último lugar, extrair mais uma lição preciosa aqui desse texto. Nós vemos nesse relato que quando o crente está perto da morte, ele está perto do descanso eterno. Ele está perto de Deus. Ele está próximo da vitória final. A sua redenção se aproxima. Quanto mais próximo da morte, mais próximo da glória. Nosso Senhor Jesus disse àquele malfeitor: hoje estarás comigo no paraíso. Quando ele disse: Senhor, lembra-te de mim, Jesus disse: não, hoje estarás comigo no paraíso. A palavra hoje aqui, meus irmãos, é muito importante para a nossa compreensão. Ela contém muita teologia. Ela nos mostra que no exato momento da morte do crente, a sua alma está em um lugar de segurança e de eterna felicidade. Na hora que nós fechamos os olhos aqui, nós já nos encontramos com o Senhor em eterna felicidade e consolo na glória.
É certo que ainda não chegou ao ponto final. Quando nós morremos, estamos com Cristo, aguardando aquele momento em que viremos com Ele, para recebermos de volta os nossos corpos e sermos transformados e vivermos para sempre com o Senhor. Mas no ato da morte, nós já nos encontramos com Ele. Não há um processo, não é um tempo de espera, não é um tempo de suspense, não é um purgatório para ir pagando os pecados já foram pagos. No dia e na hora em que o crente dá o seu último suspiro, ele vai direto para o paraíso. No momento que o crente parte desse mundo, ele já está com Cristo. Paulo diz lá em Filipenses 1:23, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Aqui Paulo fala da morte. Partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E aqui, meus irmãos, vai uma palavra de exortação e de conforto, de consolo para cada um de nós. Irmãos, a nossa vida cristã, a nossa compreensão cristã, ela nos prepara para esse momento. O crente, ele deve estar preparado para a morte. O crente, ele não deve entrar em desespero diante da morte. Devemos nos lembrar desses fatos, meus irmãos, quando nós nos encontramos diante da morte de um irmão em Cristo, mesmo querido. E antes que você possa dizer, mas que homem sem coração, ele não tem parente, não é? Não é esse o ponto. É claro, nós sentimos a falta, choramos a falta dos nossos entes queridos. É perfeitamente natural. Agora, meus irmãos, o crente não entra em desespero diante da morte, nem dos outros, nem da sua. Tem crente que quando pensa que pode morrer, entra em desespero. Ô meu irmão, você não tem confiança que vai para o céu, não? Essa palavra que Paulo diz aqui em Filipenses, você não acredita nisso, não? Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Meu amado irmão, se o seu cristianismo não o ajuda a lidar com a morte, abra os olhos. Abra os olhos. A mensagem cristã, a mensagem da palavra de Deus, o Evangelho, nos mostra que viver aqui é bom. Paulo diz nessa mesma palavra, né? De um lado e outro eu tenho desejo de ficar aqui por amor de vós, mas ao mesmo tempo eu tenho desejo de partir, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E Paulo diz o quê? O viver é Cristo. E morrer é lucro. Se viver é Cristo, então vivamos a vida de Cristo e nos desapeguemos mais dessa vida. Irmãos, este mundo cada dia mais, como nos diz a palavra, jaz no maligno, cada dia mais caminha a passos largos para a perdição. E nós precisamos olhar para Ele, para Cristo. O viver é Cristo. E se eu morrer? Estou no lucro. E quem não gosta de ter lucro? Todo mundo gosta, né? Morrer é lucro.
Eu não ouvi nenhum amém. Mas meus irmãos, é a palavra de Deus. E estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Vivamos sim essa vida enquanto aqui estamos. Vamos batalhar, vamos trabalhar pela nossa família, pela nossa igreja. Mas estar com Cristo é muito melhor, meus irmãos. Então não há motivo para desespero diante da morte. E terminando, irmãos, Jesus garante a vida eterna àquele malfeitor. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Observe que Jesus, ele diz que essa promessa é certa. A salvação de Jesus é certa. A salvação que Jesus oferece é certa. Ele diz: em verdade te digo. É verdade, não é um talvez. Jesus trata aqui de um assunto certo, seguro, garantido. Não é assim, talvez. Não, ele diz: em verdade. A salvação é garantida, é hoje. É imediata. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é amanhã, não é depois, não é quem sabe, não é talvez. Não é que depois de você expurgar seus pecados, até porque os seus pecados já foram pagos por Jesus na cruz. É de imediato, é agora. É hoje mesmo. E o melhor de tudo, né? Vamos sair no lucro de novo. É de graça. É de graça. Você não paga nada pela salvação. O preço já foi pago e foi o Senhor Jesus quem pagou. E essa salvação, meus amados, que Jesus nos oferece é a comunhão com Ele, eterna. A comunhão eterna com Ele no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É estar com Cristo. O Salvador, o nosso Salvador, Ele tem um lar, Ele tem um paraíso. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito a vocês: eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar, eu vou voltar e vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você não quer isso não? Você não quer estar nesse paraíso, meu amado, eternamente com Cristo? Oh, meus irmãos, glória a Deus. Glória a Deus por tão grande salvação. Ele está lá, mas um dia virá e Ele vai nos levar para estar com Ele para todos sempre. Bendita a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe.